sim. Mais uma vez, pessoal, bom dia. Para quem não me conhece, você não lembra de mim, meu nome é Bruno, sou professor de Química da Escola de Tempo Integral Rotary Club São Miguel e estamos aqui com o nosso projeto de aulas de revisão para o Enem. Hoje é aula de Química, porém nós vamos conversar um pouco sobre biologia também, tentando abordar as ciências da natureza. Tá? E vamos já iniciar com a questão, as primeiras questões. Nós temos uma abordagem de questões antigas do Enem, depois algumas questões mais atualizadas, com contextos de pandemia, de medicamentos. E aí nós vamos conversando sobre assuntos relacionados à imunidade biológica. Eu acredito que serão questões bastante abordadas no Enem, certo? Essa questão de imunidade de rebanho. Oh, não veio, né? Não, mas uma hora, eu não sei, às vezes eu acordei assim, vai cair uma questão. Acho que veio lá alguém mandou um pouco pro correio, aí chegou e disse assim, vai cair uma questão aqui, vai cair uma questão sobre vacina, sobre antibiótico, a diferença. Você já sabe a diferença entre vacina, sobre e antibiótico? Não? Então vamos já. Nós temos umas 15 questões. Aí a minha pergunta é, você que está em casa, consegue visualizar o que está aqui na tela? Espera. Tem o William e o Alex. Enfim, né? Qualquer coisa a aula fica gravada, né? E aí você pode assistir a aula posteriormente. Então, nós temos um TD. Esse TD já está nos grupos do WhatsApp, né? Ele não chegou no Google Classroom, mas ele vai chegar. E aí nós temos as primeiras questões que começam com a questão 92, né? Na questão 92, né? Posso sair um pouco. Na questão 92, nós temos aqui, ó, o The Kidney Project, né? O The Kidney Project, gente, significa o projeto Kidney, certo? Em inglês, né? E aí nós temos, é um projeto realizado por cientistas que pretendem desenvolver um rim biônico, que executará a maioria das funções biológicas do órgão. O rim biônico possuirá duas partes que incorporam recentes avanços da nanotecnologia, filtração de membrana, e aí vocês podem grifar isso no material de vocês, filtração de membrana e biologia celular. Isso são duas áreas da biologia, biotecnologia e nanotecnologia que tem hoje, certo? Aí diz, esse projeto significará uma grande melhoria na qualidade de vida para aquelas pessoas que dependem da hemodiálise para sobrevivência. Gente, grifem hemodiálise. E essa é a pergunta que eu faço para vocês que estão aqui em sala de aula. A pergunta que eu faço para vocês que estão nos assistindo agora. O que é hemodiálise? Vocês conhecem alguém que faz hemodiálise? Não? Agradeçam bastante, gente. O que acontece? Nós, né? E aí eu vou contextualizar. Antes eu terminar a leitura da questão e já contextualizo. Ele diz, o dispositivo criado promoverá diretamente ou seja, ele vai fazer isso, remoção da ureia. Item B, excreção de lipídios. C, síntese da vasopressina. D, transformação da amônia. É fabricação da aldosterona. Então, o que acontece? Esses itens falam de várias coisas que nós não conhecemos, tipo remoção da ureia. O que é ureia?
Aí você se pergunta, já sabe a resposta? Sim, ureia é um dos componentes da nossa urina, certo? Aí diz, ó, excreção de lipídios. O que é lipídios? Lipídio é gordura. Gordura está relacionado ao rim? Espera aí, gente, o que é que o rim faz? O rim faz a nossa filtração, eliminando o sódio, eliminando a amônia da nossa dieta, amônia não, eliminando nitrogênio da nossa dieta, que quando nós comemos carne, vermelha principalmente, mas não só carne de animal, pode ser soja ou então uma fruta vermelha, ela também tem nitrogênio. Então, quando a gente come isso, o nosso corpo processa esses compostos e elimina o nitrogênio, nós, seres mamíferos, na forma de urina. Né? E aí, remoção da ureia. Né? Aí nós temos B, excreção de lipídios. Lipídios, gente, é gordura. Quem é que elimina gordura do nosso organismo? Como é que ocorre a queima dessa gordura? Eu vou explicar. Né? C, síntese da vasopressina. O que é a vasopressina? Então, são várias coisas que a gente não conhece. Amônia. Qual é a diferença da amônia e da ureia? Né? Aldosterona. Aldo. O que é isso? É o Rômulo Aldo? Não. Aldosterona. Para que ela serve? Então, de início, gente, aqui nós temos o rim, certo? O nosso rim, ele é esponjoso, ele parece com uma esponja. Nosso corpo tem dois. Quando a gente chega lá para os 50, ou então se você fuma muito, ingere muita bebida alcoólica, se você tem uma vida muito desajustada, assim, você judia muito do seu corpo, às vezes você causa um problema nesse rim mais cedo, tipo com 40, muita gente hoje em dia mais jovem perde um rim, mas consegue ficar com o outro muito bem, obrigado, por muito tempo e às vezes nem se dá conta que um dos seus rins não funciona mais. Quando o outro, o rim fica mais ou menos aqui atrás, quando o outro para de funcionar, aí você começa a ter infecção urinária, você começa a ter vários problemas, porque você não consegue urinar, né? Você não consegue. Agora, nós eliminamos amônia ou eliminamos ureia? Nós eliminamos ureia. O item correto é o item A, remoção da ureia. Calma, né? E aí, quando um desses rins, os dois rins, param de funcionar, as pessoas precisam periodicamente ir 2 vezes por semana, ou então 1 vez a cada 5 dias. E, tipo, ele tem que mudar a sua dieta alimentar, não pode mais ingerir bebidas alcoólicas ou fazer uso de nicotina. Nicotina tem muito nitrogênio, então força muito o fígado e os rins. E aí essa pessoa precisa fazer periodicamente sessões de hemodiálise. Por isso que tem esse projeto Kidney. Você tem um mini aparelho de hemodiálise no seu corpo que ele ajuda ao desenvolvimento desse rim. O rim é um órgão esponjoso, certo? Todas essas duas esponjas, elas se direcionam para um canal. Tipo quando chove. Choveu. Aí as ruas todas estão se alagando, mas toda a água corre para onde? Para o córrego, para o rio, né? E aí segue para lá. Então, o nosso rim é igual. Então, todo vem aqui, as células vêm filtrando, e aí vai tudo vai tudo para o córtex. Córtex, gente, significa tubo, significa vaso, uma mangueira, certo? E aí essa mangueira depois vai para a nossa uretra, que aí é onde a ureia é eliminada. Os lipídios, gente, já eu vou explicar. Aqui tem uma. Não? Dá para enxergar? Não.
Aqui é o esquema, o esquema da eliminação da ureia no nosso organismo. Os mamíferos excretam ureia. Quem é que excreta amônia? Porque a excreção do nitrogênio na evolução animal ela vai mudando. Ó, um pouco de ecologia já, certo? Por enquanto, alguma dúvida aqui? Então, o rim ele serve para quê? Você que está em casa, para remoção de quem? Exatamente, a remoção da ureia. Item A. Aqui tem um esquema, né, a formação desse... Enfim, não dá para visualizar. Mas aqui é como o nitrogênio vai chegando no vaso e é eliminado pela ureia. Eu quero mostrar para vocês como é. Não sei se dá para enxergar também. Deixa eu usar o pincel. Esse dá para usar. Vocês lembram o que é gordura? O que é um lipídio? Lipídio, gordura. Nosso corpo ele precisa de carboidratos, lipídios, proteínas, sais minerais. Então, nosso corpo ele sempre precisa de gordura. E gordura é ótimo, gente. Gordura é o que dá sabor à comida. Você está fazendo aquele bife, ou então aquela costela de porco, né? E tem 2 dedos assim, de gordura. Aí você bota na chapa com cebola e... Aí aquela gordura, aquele cheiro, né? É da gordura também. Só que o que acontece? Gordura para o nosso organismo é ótimo porque é energia. Né? Tanto que se você comer muito carboidrato, a gente armazena no nosso corpo em forma de gordura, esses pneuzinhos aqui. Aí o que acontece? A gordura, quando entra no nosso organismo, ele se quebra em várias moléculas de 2 carbonos que se ligam, né? A acetil-CoA, e vai lá na mitocôndria e produz muita energia. Então não tem nada a ver com o rim, certo? E o que é a vasopressina e a aldosterona? Vasopressina é uma enzima, uma proteína, uma enzima, que ela regula, se você está com muita vontade de ir ao banheiro, você consegue controlar essa vontade de ir ao banheiro. É como se você prendesse ali tem uma mangueira e você vai dobrar a mangueira. Isso é a vasopressina, você consegue controlar. O que acontece? Se você ingere muita bebida alcoólica, você deixa essa vasopressina, tipo assim, confusa. Então você sempre vai ao banheiro, é você bebendo água e diz assim, o que está acontecendo? É muita água chegando. Aí ela vai e manda você banheiro. Oi, Vitória. Mas, por exemplo, a mulher, ela segurando muita urina, ela vai ter consequências mais na frente. Ninguém deve segurar por muito tempo. Né? Tipo, tem gente que passa o dia trabalhando em escritórios e vai pouquíssimo ao banheiro, né? Aí é muito ruim. Um fator interessante é que o nitrogênio, gente, ele é vermelho, laranja, amarelado. Tipo, frutas vermelhas têm nitrogênio. No experimento que nós fizemos das flores, era procurando o nitrogênio. Então, se a urina de vocês estiver muito avermelhada, muito amarelada, é porque você está indo pouco ao banheiro ou você está com uma dieta estranha, né? E aí é interessante que você faça aquele sumário de urina. Okay? A aldosterona, gente, ela é uma enzima, né, que ela controla o sódio e o potássio no nosso organismo. Então, tipo, esse é um problema eu não sei. Mas ela regula o sódio e o potássio, né? Tem a ver com o rim, porque no nosso rim, na nossa urina, a gente também elimina sais minerais. Dúvidas? Algum item que vocês querem questionar alguma coisa? Não? Eu vou sempre que possível comentar por que os outros itens estão errados. Tudo bem?
Aí a gente faz pausa, essas coisas assim, não. Ele vai trocar para isso. Mas tipo, não aqui, é só um intervalo, tipo 50 minutos, né? Eu digo na gravação, assim. Não, só na hora que a gente descer, para já. Ele toca lá embaixo a sua pausa e a gente desce. Pronto. Pessoal, a próxima questão é uma questão de química, mas é um processo físico, certo? Que diz, um experimento simples que pode ser realizado com materiais encontrados em casa é realizado da seguinte forma. Adiciona-se um volume de etanol, grifem etanol. Tá, depois, na terceira linha, adiciona-se um volume de etanol. Etanol, gente, é um álcool que ficou super conhecido esse ano, certo? Principalmente a sua diluição 70%. Não tem nada a ver com a questão. A gente segue. Aí diz, adiciona-se um volume de etanol em um copo de vidro e em seguida uma folha de papel. Com o passar do tempo, observa-se um comportamento peculiar. O etanol se desloca sobre a superfície do papel, superando a gravidade, que o atrai no sentido oposto, como mostra na imagem. Para parte dos estudantes, isso ocorre por causa da absorção do líquido pelo papel. Aí tem a imagem. Do ponto de vista científico, o que explica o movimento do líquido é a alternativa A, evaporação do líquido. B, diferença de densidades. C, reação química com o papel. D, capilaridade dos poros do papel. E, resistência ao escoamento do líquido. Então, para vocês que estão em casa, eu vou... Eles conseguem ver? Não, né? Certo. Então, eu vou só reforçar aqui a figura, que é uma cuba, né, de vidro. Dentro dessa cuba de vidro tem um líquido, e esse líquido é qual, gente? Etanol. E tem um papel. Quando a gente faz esse experimento, a gente marca um ponto com tinta de caneta. Né? E o que acontece? E o que acontece? Né? Esse líquido, o papel, ele começa a ficar molhado de baixo para cima e ele vai ficando úmido de baixo para cima. Né? E a tinta, a coloração da tinta do papel vai subindo. E aí você consegue ver que nem um arco-íris, diferentes tipos de cores, né? À medida que o etanol vai subindo por todo o papel. Né? E aí aqui vai ficando as suas tintas coloridas, né? O nome desse processo, gente, se chama cromatografia no papel. Isso é uma cromatografia de papel. Eu vou até adicionar na lista, porque realmente esse experimento é simples e dá para fazer no laboratório, em casa, na escola. Cromo, gente, é relacionado à cor, né? E esse grafia é porque a gente consegue ver as diferenças de cores, né? A gente, à medida que vai passando, vai subindo, a gente consegue ver o etanol, ele vai evoluindo, é chamado de fase móvel. Então, à medida que o etanol vai subindo, ele vai separando as cores da tinta da caneta. Que aí o etanol é fase móvel e o ponto, a molécula que dá essa cor, é a fase estacionária. O papel é a fase estacionária. Aí ele diz, por que isso acontece? O líquido evapora. Gente, o líquido, né, ele
não evapora, certo? O líquido, ele tem a sua volatilidade que ajuda no processo, mas o líquido em si, ele não evapora. Vocês lembram a diferença de evaporação para ebulição? Quando a água passa de líquido para gasoso, ela recebe 3 nomes: evaporação, ebulição e calefação. Você de casa sabe a diferença entre as 3? 5 segundos. Não? Evaporação é quando a água passa de líquido para gasoso numa temperatura menor do que o ponto de ebulição, menor do que quando ela ferve. Tipo, a gente lavou a roupa, né, e botou para secar no varal, a água não vai ferver a 100 graus, a água da roupa, mas a roupa vai ficar sequinha depois de algum tempo. Isso é a evaporação. Ou então, se você compra um vidro de acetona, está ali tirando as unhas e de repente vocês começam a fofocar sobre alguma coisa, o Enem, né? Sobre a questão da viúva, tipo, até você não sabe se é mãe, se é pai, né? E aí perde o tempo, e aí quando vê, evaporou a acetona foi toda embora, né? Porque passou de líquido para gasoso numa temperatura menor que a ebulição. A ebulição é quando você pega a água para fazer o arroz, o macarrão, o café, bota no fogo, acende o fogo e ela começa a borbulhar. Isso é a ebulição. E a calefação, sabe essa bisteca de porco que eu falo com dois dedos de gordura? Foi cebola, tomate, foi cebola, né? Com cebola, ficou bem torradinha. Você pegou a frigideira e botou debaixo da torneira e deixou cair só uma gotinha. Quando a gotinha caiu, o que aconteceu? Aí ela evapora bruscamente de líquido para gasoso. Isso é a calefação. Né? Então, não é o item A, certo? Item B, diferença de densidades. Não, gente, também não é diferença de densidade. Né? A reação química com o papel. Não há reação. Lá em cima, ele fala que uma das causas é a absorção. Né? E aí vocês podem até grifar a absorção e colocar também a dissorção. Absorver é tipo quando a esponja, você está ali limpando a pia, aí tem um pouquinho de água, você passa a esponja absorve a água, né? A dissolver, vou colocar aqui, cara. Absorver, né, ele vai se incorporar, ele vai tipo sugar. A dissolver, ele fica junto, né? Ele só cola. A distorção acontece quando... na última. A distorção é quando a geladeira da mãe de vocês ou da avó de vocês está muito fedorenta, aí ela vai e coloca carvão, né? Porque o carvão, ele chupa, né? Ele adsorve os odores, né? Então, essa é a diferença. Absorver é tipo, ele incorpora, né? Como se fosse abraçar mesmo assim, e a dissolver ele está sendo bem, né? Assim, nem pega na mão direito assim, né? Deu para entender não, né? Aí tem D, capilaridade nos poros do papel. E é exatamente esse o item correto. Como o papel, gente, ele, quando se faz a cromatografia em papel, se usa aquele papel filtro de café, não sei se usa, né? Porque raramente a gente usa aquele filtro de papel, a gente usa o filtro de pano. Mas ele é cheio de poros, né? Ele é cheio de pontos. Aí o que acontece? À medida que o líquido, o etanol, né, pode ser qualquer outro líquido, à medida que ele vai subindo, as moléculas vão ficando presas nesse poro do papel. E aí a gente consegue ver as diferentes colorações. O item correto é o item B, capilaridade nos poros do papel.
O nome desse processo é cromatografia. Dúvidas? Gente, cromatografias existem milhares. Inclusive, milhares não, né? Dezenas. Mas, tipo, a maioria dos exames que a gente faz, exame de sangue, exame de urina, exame de não sei o quê, que a gente vai ver aquelas moléculas que são né, muito, assim, pouquíssimas. O processo no laboratório é uma cromatografia, só que ela não é em papel, ela é em gás, né? Outras é líquida, tipo da urina. Você pega uma pequena dose da urina e dilui 1:100, ou seja, 1 ml, ou então uma porção da urina e 99 porções da outra coisa. Deixa bem diluído e aí coloca num cromatógrafo líquido, não é de papel, é líquido. O mais convencional é a gás, né? Que aí a molécula evapora, né? Faz uma calefação do material desejado, tudo evapora e aí consegue bater as fotografias. É muito bonito assim na química. Pena que esse não dá para fazer, não. Esse vocês vão encontrar na Fiocruz. Tá aqui, tinha uma figura, ó. Nem precisava desenhar. Vocês que estão em casa, vocês estão em casa, conseguem visualizar. Mas como é o processo? Nós temos aqui a cuba de vidro como líquido e aí um ponto. Né? À medida que o líquido, não há evaporação, certo? É um processo físico, capilaridade. O que é capilaridade? Gente, é quando vocês pegam tipo um canudo e derrubam o canudo, deixa o canudo dentro da água. Se você olhar com atenção, vai ver que o nível da água do canudo é maior do que o nível da água da garrafa. O que é capilaridade? Né? Eu tenho aqui uma garrafa. Coloquei um canudo transparente aqui dentro, de preferência biodegradável, certo? Esses que com 10 dias vão se decompor na natureza para que as tartarugas e os pássaros não morram, né, engasgados com os canudos. E aí coloquei aqui o canudo, e aí se eu prestar atenção, eu vou observar que a água dentro do canudo está acima da água da garrafa. Isso é a capilaridade, é um processo, é um fenômeno físico em que as moléculas elas se atraem pelas paredes da superfície. Algumas menos, outras mais. Você vai entender? Sim. E aí vai subindo, e aí no processo do experimento a gente consegue ver diferentes níveis de coisa. Gente, o desenho bem parecido, né? Vou pegar aqui um apagador de verdade. Quando a gente faz concurso, uma das coisas que o pessoal avalia no professor, olha, isso que é bom estar gravando, né? É que a gente não pode apagar a luz no cima. Principalmente com o papel, a gente tem que apagar a luz assim, ó. Tudo bem, gente, né? Dúvidas? Olhando para você. Só que né, dá uma torção não muito satisfatória no ombro e eles não pensam que isso vai afetar a gente daqui a uns 10 anos. Ok? Dúvidas? Não! Pois vamos para a próxima questão, que é a questão 96, né? Que é a terceira do TD. Uma cozinheira colocou sal a mais no feijão que estava cozinhando. Isso já aconteceu com vocês? Já. Né? Pois é, também. Eu deixei um sal e coloquei tudo. Um dia desse eu fiz isso, só que eu não tinha batatas. Aí eu coloquei aqueles cogumelos, tipo champignon, um branquinho. Não dá certo, gente, né? Ele absorve muito o sal, né? Tipo, fica muito salgado, não dá certo também. Sim, mas a cozinheira cozinhou demais o feijão. E aí o que ela foi fazer? Para solucionar o problema, ela acrescentou batatas cruas e sem tempero dentro da panela.
Quando terminou de cozinhá-lo, as batatas estavam salgadas, porque absorveram parte do caldo com o excesso de sal. Finalmente, ela adicionou água para completar o caldo do feijão. O sal foi absorvido, né? Ou seja, a batata, ela abraçou o sal, ela incorporou o sal dentro dela, né? Dentro, claro, né? Dentro da batata. Aí diz, o sal foi absorvido pelas batatas por osmose, mas você tem que lembrar o que são esses termos. Fagocitose, né? O que é uma fagocitose? Exocitose, pinocitose, difusão. Então você tem que lembrar desses 5 termos. O que é uma osmose? Fagocitose, cadê o pincel? Mas, vocês veem osmose, não sei se quem está em casa enxerga, osmose, por envolver apenas o transporte de solvente, né? Olha, né? Não é o item A, porque tem um problema no item A. Ai, peraí, né? Por envolver, eu vou já desenhar as batatas, calma. Aí nós temos a fagocitose, exocitose, pinocitose e difusão. Difusão. Né? Olha, tá muito interessante. É uma questão do Enem. Rapidamente, nós podemos eliminar 3 itens. Opa! É uma questão do Enem. Facilmente, nós podemos eliminar 3 itens. Quais? Isso, A, B, A, C e A, D. Mas por que você pensou nisso? Porque, gente, ó, citose, citose, citose. O que é citose? É um processo relacionado a uma célula viva. Claro, a batata é uma célula viva, mas o sal não é. O sal é uma molécula que ela está sendo absorvida pela batata, certo? Nenhum desses processos estão acontecendo. Fagocitose, deixa eu passar aqui. Então vamos de um por um. O que é a osmose? A osmose, gente, ela, né? Não dá para enxergar. Né? Aqui nós temos dois vasos. E ela tem, aqui é uma membrana permeável, certo? Um lado, imagine que essas bolinhas é o sal. Então imagine o que acontece. Aqui é o feijão salgado. E aí ela colocou batatas. Na osmose acontece isso daqui. Baixa o nível da água, porque ele vai balancear a concentração. O que vai transferir é o transporte do solvente. Solvente normalmente é um líquido. A água é o solvente universal. Realmente, na osmose, tem o transporte do solvente. Só que qual é o erro da questão? Aqui é um feijão salgado. E eu coloquei batatas. No feijão, isso não acontece. Não é a água que entra, não é a água que sai da batata. É o sal que entra na batata. Calma, né? Gente, vocês já fizeram um feijão salgado, um arroz salgado, um cozido salgado, né? Quando você bota muito sal, a gente coloca batata. Porque a batata, ela vai absorver a água ou o sal?
O sal. O processo da osmose existe, envolve apenas o transporte de solvente. Então, se isso fosse levar para o feijão, é como se eu colocasse o feijão ou a batata e a batata fosse absorver água. No caso, a batata ia desidratar. Não é o caso, né? A batata, ela suga o sal. Que isso é chamado de difusão, né? Na difusão, o que acontece? Se tem o transporte, né? Porque o transporte ocorreu a favor do gradiente de concentração. O mais salgado foi para o menos salgado. Imagine que nós tivéssemos aulas em duas. Imagina que nós estivéssemos tendo aula em duas salas ao mesmo tempo agora. E nessa estivesse uns 80 alunos e uns 10 na outra. O que ia acontecer naturalmente? O pessoal ia sair do mais concentrado para o menos concentrado. No caso, seria a sala que ia ter que aumentar? Não. Quem ia sair ia ser o soluto. No caso, vocês, os estudantes, o sal. Então, vocês sairiam do mais concentrado para o menos concentrado. Isso é um gradiente chamado espontâneo, né? É tipo assim, é natural. Tipo, por isso que é batata você colocar batata para tirar o sal do feijão, porque é certo que vai acontecer, né? Então, o item correto é o item difusão. Por que ocorre? Porque ocorreu em favor do gradiente de concentração. Alguma dúvida, gente? Não? No nosso organismo existe tanto a osmose como a difusão. E aí, como nós estamos vivos, existe a fagocitose, a exocitose e a pinocitose. Eu vou dizer para vocês a diferença dessas três, beleza? Mas vocês já viram esse nome fago em algum local? Tipo, autofagia? Não? Então vamos para o outro. Exo, vocês já viram esse nome? Aonde? O exorcista. O que mais? Né? Isótopo? Ah, esôfago, exatamente. Exo. E o que significa exo? Tirar, né? Então, exo é liberar. Então, exocitose é um processo que o organismo ele vai liberar, ele vai colocar alguma coisa para fora, né? Pinocitose, aí pino é menos comum, mas pino normalmente é líquido, né? Vai ter, né? Pino normalmente é líquido. Fagocitose, gente, é quando a nossa célula, ela vai lá e ela come outra célula, né? É um processo, né? É um processo só um momento. Ó, aqui é a nossa célula, certo? Aqui é a nossa célula. E aqui é um corpo estranho. Ó, quando a gente adoece, né, normalmente uma gripe ou então alguma outra doença bacteriana que nossos anticorpos conseguem se defender, né, eles vão lá e eles comem essa célula, eles absorvem o material genético desse antígeno, mandam lá para a nossa célula de memória, e a nossa célula de memória diz: eu sei como me defender desse corpo estranho, né? Normalmente é uma fagocitose. É tipo um anticorpo comendo um vírus, é tipo uma ameba se alimentando. Enfim, é coisas sólidas. Pinocitose é quando esse processo é líquido, né? Quando a nossa célula vai pegar
É alguma coisa que seja líquida. Deu para entender? Fágio é sólido e se nós fôssemos uma célula para realizar fagocitose, é comer o nosso pratão ali. Ai, aquela bistec de porco que eu falei, não. É sólido, então você come, é fagocitose. E aí você toma aquele suco de laranja depois, né? É pinocitose. E o que é exocitose? É quando não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Né? Às vezes a gente sua, né? Vamos eliminar água, vamos assim, aí é exocitose. Né? Então, tem gordura demais, elimina, é exocitose. Né? Mas é um monte de bactéria formando aqui no cravo, vamos eliminar por exocitose, né? Essas coisas assim. Dúvidas? Então, o item correto é o item E. Próxima questão, 105. Essa, gente, é sobre os modelos atômicos. Essa é química. Modelos atômicos, 1808. Gente, o que é só curiosidade, o que é que aconteceu no Brasil em 1808? A família real já tinha vindo para cá. Aqui ainda era casa de veraneio de Portugal. Ou aqui já tinha universidades, trem. 1808 é antes de 1822. E 1822, o que aconteceu no Brasil? Eu vou dizer não que já passou a prova de ciências da natureza sobre isso, né? Mas no Brasil ainda não tinha quase nada, certo? Era um período assim de colônia, o Brasil era explorado, então o Brasil não fazia ciência, fazia. A ciência que o Brasil fazia nessa época era pegar o conhecimento indígena nas ervas, né, nas plantas, que os índios utilizavam como medicamentos. Essa era a ciência que se fazia no Brasil em 1808. Já na Europa, Dalton, em 1808, publicou o seu famoso livro intitulado O Novo Sistema de Filosofia Química, no qual continha os 5 postulados que serviam como alicerce da primeira teoria atômica da matéria fundamentada no método científico. Fundamentada no método científico, gente, significa dizer que ele fez uma receita, né? Tipo uma receita de bolo. E aí qualquer outra pessoa consegue repetir essa receita de bolo. Então ele conseguiu provar que pela repetição sempre vai dar essas 5 coisas. Só que o que aconteceu, né? Esses são 5 postulados. 1. A matéria é constituída de átomos indivisíveis. Gente, como era o nome do modelo atômico de Dalton? O primeiro. Pode dizer. Bola de bilhar, exatamente. Lembra logo da sinuca, né? Bola de bilhar. Que ele dizia que o átomo era uma esfera maciça, indivisível, né? Ou seja, não tinha mais nada. Aí, 2, todos os átomos, todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. Né? Olha que interessante, isso já em 1808. Né? Diz, diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. Né? É como se ele dissesse, olha, vocês duas são diferentes, têm massas diferentes, características diferentes. Ele conseguiu dizer isso por um átomo, que incrível, né? Em 1808. E aí, 4, ele diz, os átomos são indestrutíveis, né? E nas reações químicas, mantém suas identidades. Ele era muito inocente na época também. Aí a quinta diz assim,
átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções e números idênticos pequenos para formar compostos. Então ele disse essas 5 coisas em 1808. Só que o que acontece? Após o modelo de Dalton, outros modelos baseados em outros dados experimentais, né, evidenciaram, entre outras coisas, a natureza elétrica, e grifem isso, né? A natureza elétrica da matéria. Isso é o elétron, né? Quem foi que descobriu o elétron? Thomson, o cara depois dele, né? 100 anos depois, né? Aí diz, ó, também diz que a matéria, ou a composição e organização do átomo, grifem isso, foi a tabela periódica com Lavoisier, ou Mendeleev, perdão, né? A composição e organização do átomo, aí que é a quantização da energia do modelo atômico, isso foi o Bohr, né, falando dos níveis atômicos, né? Então, essa é uma questão de revisão, lá do primeiro ano, sobre os modelos atômicos. O modelo de Dalton é a bola de bilhar, o modelo de Thomson é o pudim de passas, que ele descobre o elétron, né? Então, se ele descobre o elétron, o átomo já não é mais indivisível. Ele dividiu o átomo em 2 partes, parte positiva e parte negativa. Então, nós já podemos eliminar qual item? 1, 2, 3, 4, 5. 1, já eliminamos o 1, porque ele dizia que era uma bola de sinuca, né? E não é uma bola de sinuca, é um brigadeiro granulado, né? Você tem os grânulos e você tem o recheio, que pode ser de coco, chocolate, o açúcar, o que mais? Brigadeiro, leite condensado, doce de leite, né? Sempre tem que ter os grânulos, né? Porque os grânulos é como se fosse o elétron, e aí depois veio o Rutherford dizendo que tem um núcleo, que são os prótons, e os elétrons ficam na eletrosfera. E aí nós temos, nem dá pra ver, e aí nós temos os níveis de energia, né? Sim, o 1 está errado, porque o átomo tem prótons, tem elétrons, tem nêutrons. 2, por que o 2 está errado? Todos os átomos de um elemento químico são idênticos em todas as suas propriedades. Não, gente. Nós temos, por exemplo, o carbono 13, o carbono 14, o 13 é o mais comum. Mas o carbono 14 é aquele utilizado para datar fósseis. Nós temos o hidrogênio, só o hidrogênio. Nós temos o hidrogênio deutério, que é o, né, vocês sabem explicar? É o hidrogênio que tem um próton e um nêutron. Nós temos o hidrogênio trítio, que é um hidrogênio que tem 2 nêutrons. Isso são chamados de isótopos. Então, Dalton, na época, não sabia desse conceito de isótopos, né? Então, ele até tentou, ele abriu caminhos, mas ele bateu na trave. Errou o número 2 também. O número 3, ele diz, ó, elementos diferentes, né? Cadê? Tem diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. O nome disso, gente, é isóbaros, né? Isso é quase o mesmo conceito. São átomos diferentes que possuem a mesma massa. Isso hoje são chamados isóbaros. Então, também Dalton errou, né? Então, ou seja, dos 5 postulados que ele fez, né? 3 já não existem mais, mas abriram caminhos. Vamos ver o 4. O átomo é indestrutível. Não, gente, o átomo ele é quebrado, né? Quando ele quebra, é chamado de fissão nuclear, né? A fusão é quando se juntam os átomos, né? Quando se junta 2 átomos, né, e eles unem seus núcleos, né, unem seus prótons, né,
Aí tem a fusão nuclear, que se gera uma energia enorme, né? Existe um organismo, existe um corpo celeste que está toda hora fazendo fissão nuclear, fusão nuclear, fissão nuclear, fusão nuclear. É isso que faz com que a gente acorde cedo, todo ânimo e disposição, linda, maravilhosa, belíssimo, novo penteado, né? Cheia de energia como sempre, para vir assistir nossa aula. Qual é esse corpo celeste que está toda hora fazendo fissão nuclear, fusão nuclear, fissão nuclear, fusão nuclear? E aí gera bem muita energia assim. Fissão nuclear, fusão nuclear. Não? É o Sol, gente. O Sol. O Sol, ele é formado basicamente por hélio, né? Hidrogênio e hélio, e ele fica toda hora, forma hélio, quebra hélio, né? Forma hélio de novo. E isso tem as explosões solares, né? É o que gera toda essa energia do Sol, né? Nosso dia. O único postulado de Dalton que serve até hoje é o que ele fala das reações químicas, né? Que ele diz... É sorteio? Sim, o único postulado de Dalton que está funcionando até hoje é o que fala das reações químicas, que ele diz o seguinte: se eu tenho, deixa eu ver algo assim, mais gostoso do que bisteca de porco. Digamos, se eu tenho... Camarão, pronto. Eu tenho 1 quilo de camarão. 1 quilo de camarão dá mais ou menos para 3, 4 pessoas. Se nós temos aqui 3, 6, 9, 12 pessoas, precisaremos de quantos quilos de camarão? Né? 4 vezes mais, né? Então, se nós 1 quilo dá para 3, né? Então temos 4 vezes o número de pessoas, precisamos de 4 vezes o número de camarões. Isso é exatamente os átomos que se combinam com átomos diferentes, né? Em proporções de números inteiros, né? Então, é exatamente as proporções múltiplas. Dúvidas? Não? É o item 5. É de escola. Pronto. Ó, pessoal, a próxima questão é sobre síndrome aguda respiratória, né? Que foi um negócio super comentado em 2020, mas já existia, por exemplo, em questões da Universidade do Rio, desde 2004. Que coisa, não? Mas vocês já eram nascidos em 2004? Eu tinha 4 anos. Que fofo, né? Então, em 2003, vocês... Alguém não era nascido em 2003? Todo mundo era nascido. Eu tinha 3 anos. Oh. Sim, isso, gente, porque em 2003 aconteceu quase uma pandemia, mas foi uma epidemia, porque aconteceu na China, né, mais uma vez, porque a China, gente, vocês viram que ela é altamente densa e populosa, né, em alguns locais. E aí, imundos, exatamente. Aí, tá gravando. Aí o que acontece? Em 2003 teve a gripe aviária. Ou foi a gripe suína? Foi a gripe aviária. A gripe suína foi depois. Que foi a suína que foi a gripe aviária. Foi isso mesmo. Que a gripe aviária também é uma gripe que dá
está em frangos, só que passou para humanos, né? Virou um novo material genético, e aí se espalhou pela China, não chegou no Brasil, porque tipo, o pessoal erradicou antes de chegar no Brasil, né? Diferente do que aconteceu com a coronavírus. Mas, ó, doença misteriosa. Suspeito de ter contraído SARS, da entrada em hospital de Toronto, no Canadá, infecção globalizada. A Organização Mundial de Saúde registra oficialmente a existência de mais de 6.000 infectados com a síndrome respiratória aguda grave. A SARS é transmitida de modo semelhante a uma gripe comum. Possui um agente causador com alta capacidade de mutação, grifem, alta capacidade de mutação, né? Agente com alta capacidade de mutação. E adaptabilidade ao meio ambiente. Aí podendo ficar adormecido durante os meses de calor e voltar a atacar no inverno, causando um novo surto. Seu código genético, grifem, RNA. Seu código genético é baseado em RNA, certo? É o mesmo do Covid? É o mesmo do Covid, né? Isso porque, gente, existe vírus com DNA e existe vírus com RNA. Lembrando, o DNA, o RNA é uma fita simples. O DNA é uma fita dupla. Aí vocês podem se perguntar, por que isso muda? Isso muda porque esse vírus consegue se reproduzir muito mais rápido do que esse daqui. Esse daqui tem que se dividir, formar RNA, forma 2 RNAs, e aí ele se multiplica formando depois 2 DNAs, depois se divide, forma 4 DNAs. Esse daqui ele se divide, forma RNA, depois clona. Quando ele clona, cadê o outro? Aqui. Quando ele clona o vírus, né? Ou então, vírus, ele já pega o nosso material, certo? Por isso que ele é tão devastador. Tipo assim, eu vou construir uma casa, que terreno legal, eu vou construir uma casa. E ele pega todo o material do vizinho, né? É por isso que o vírus é um parasita. Sim. E o RNA, não, é esse aqui, ó. Ele se divide, e aí quando ele se divide, ele já pega o material aqui azul também. Ele já pega o material nosso e faz nosso, e depois se divide de novo também. Enquanto o RNA, ele é pequenininho, né? Aí ele vê uma brecha na nossa célula, aí ele entra na célula e faz a festa e começa a se reproduzir. Ele já está pronto, certo? Sim. Vamos aos itens. Oi? RNA é ácido ribonucleico. É ribonucleico, exatamente. Fita simples. Nós temos vírus causadores, vírus com DNA, que aí é chamado de adenovírus. Aí, vírus de RNA é chamado de retrovírus. Vírus causados por outros vetores, tipo dengue, é causado pelo Aedes aegypti, né? O calazar é causado pelo carrapato. Então, isso são chamados, só que calazar não é vírus, né? Sim. A dengue, zika e chikungunya, que é causado por um mosquito, é chamado de arbovírus, né? Porque tem um vetor. Então, o vírus precisa que alguém leve de um para o outro, certo? Adenovírus, retrovírus. Diz uma bactéria. Não, não é uma bactéria. Por que não é uma bactéria? Porque lá em cima diz alta capacidade de mutação. E bactérias, gente, ela não tem muita capacidade de mutação, ela tem alta capacidade de reprodução. Né? Então, tipo, eu tive uma infecção bacteriana, não vou me cuidar, né?
Aí você passa 1, 2 meses, 3 meses sem se cuidar, e aí, meu Deus, estou muito contaminado. Aí você começa a tomar medicação, se for bactéria, normalmente tem tratamento e tem cura, né? Vírus é mais complicado. Ops, que é a resposta. Vírus, né? O item C. Gente, protozoário. Protozoário né? Vocês lembram que é um protozoário? É uma classe só dela. Tipo, nós temos fungos, bactérias, protozoários. Doença, eu acho que Trypanosoma cruzi é causada por protozoário, né? Que é a doença de Chagas. Não lembro outra doença por protozoário. Fungo, a diferença está na parede celular, né? Fungo também não muda muito rápido. Tanto que se você está com uma micose, então você está com, normalmente aqueles negócios na cabeça, caspa, estresse, você usa um medicamento, alguma coisa e tem rápido tratamento. Vírus, que não. Que isso é um dos riscos da Covid agora. Já tem, tipo, no Amazonas, em Manaus, se eu não me engano, 11 variantes do Covid-19. Como assim, Rômulo? 11 variantes? Tem uma questão mais à frente, depois eu vejo. Mas tipo, tivemos a gripe suína, H1N1, e diversas outras variantes da H1N1, tipo H3N7, H8N9, HXNY. E já em Manaus já se descobriu umas 11 variantes de Covid. Ou seja, se você tem uma vacina para uma, você não tem uma vacina para outra. Mas pode ser que o nosso organismo, se vacinando contra uma, né, que tem uma questão sobre vacina também, o nosso organismo se vacinando com uma, né, pode ser que ele tenha uma resposta imunológica melhor contra a próxima. Né? Então, o uso de máscara, a gente deve continuar com o uso de máscara. Porque é chamado de cepa. Cepa? Certo. Eu não lembro, mas é tipo um termo grego, ou é do latim, que é tipo a colônia, tipo, é cepa porque ela foi isolada naquele canto tal. Então, tipo, imagina que alguém começou a ter um novo surto de gripe aqui no São Miguel. Aí chega aqui, coleta do pessoal que está aqui no São Miguel, e aí chega lá e diz assim, é diferente mesmo. Aí eles botam, é a cepa lá do São Miguel, porque eles acharam essa diferente no canto tal. Aí só que qual é a vantagem? A gente já tem tecnologia para rapidamente saber isso daqui, ó, que é o material genético do vírus. Não só o material genético, mas toda a estrutura do vírus. Né? O pessoal descobriu o que os vírus têm de diferente das bactérias. Essas sinapses aqui, isso aqui é chamado de espícula. Essa espícula é a que se gruda em alguma outra coisa, né? E aí ele permite, abre uma passagem por difusão facilitada, lá da questão anterior, no caso ele ajuda, né? Abre uma passagem na membrana e esse material genético entra na célula. Né? E aí se reproduz, e aí depois explode a célula e se espalha e repete esse processo todo de novo. Alguns medicamentos, eles funcionam tipo como um detergente. O vírus passa aqui e não consegue atingir o RNA. Né? Se eu não me engano, uma das vacinas que tem, a maioria tipo a da AstraZeneca, ela ataca o RNA. O que é isso? A gente sabe tudo do que ele é feito. E ele diz assim, o ponto fraco dele é aqui, então vamos atacar aqui. E aí composto químico vai e ataca aqui. E é assim, é bem específico mesmo, é muito legal. Né? Aí, tipo, outros medicamentos, né, para enfraquecer o vírus, aí ele passa tipo um detergente e ele elimina todas essas espículas. E aí o vírus não tem como se fixar na pele. Ele encosta na pele e ele faz que nem uma pila, né? Bate na parede, quica e vai lá para o outro lado e vai. E não se fixa. Se o vírus não se fixa, né,
ele não consegue botar o material genético e ele tende a morrer no nosso organismo. Alguns medicamentos têm, isso são chamadas estratégias de ação. Outros afetam o envelope. O envelope é essa cápsula, no caso vermelha. Aí há outras, a gente vai destruir o envelope, e aí destrói o envelope. E aí, Júnior, teve uma questão da Silvestre, desse ano, e ela perguntou por que o sabão era usado para curar o Covid. Aí a gente respondeu que era para ficar uma parecida com essa mesmo. Eu acho que sim, né? Que essa é uma das estratégias do sabão. Eu não sei se o álcool 70 é isso, porque o álcool 70 ele elimina. Eu acho que ele afeta a parede mesmo, acho que nas espículas, eu não sei, ou se é a permeabilidade, mas tipo, ele elimina mesmo, né? Ele faz com que não se reproduza, não se espalhe, né? Você faz uma barreira. Tem uma questão aqui que acho que é a única que é de cálculo, né? Que é para dizer como se preparar álcool 70. Então, nós temos álcool 100% e aí saber como é que se prepara álcool 70. Essa próxima questão, gente, é de imunologia. Né? Ainda bem que você que está em casa tem acesso ao material pelo WhatsApp, porque aqui está bem pequenininho. Eu acho que é a maior questão que tem. Ó, anticorpos monoclonais. Grifem comecei errado, peraí. Leia o texto a seguir. Produção de anticorpo. Né? Anticorpos monoclonais. Grifem anticorpos monoclonais. Professor, eu nem sabia que existia anticorpo e ainda mais monoclonal. O que significa isso? Gente, mono, quando você vê mono, você associa a quantas quantidades? A uma quantidade. Anticorpo monoclonal é aquele anticorpo que vai ser específico para aquele antígeno, né? Então, tipo, por exemplo, uma doença que a gente tem e não pega de novo, sarampo a gente pega e não pega de novo, né? Catapora, a gente pega e não pega de novo, mas tem vacina para catapora, não tem? Se você tomar vacina para catapora, dificilmente você vai ter catapora novamente. Por quê? Porque quando se colocar a vacina, a vacina, normalmente, era minha droga de máscara, normalmente já é o material do vírus, só o material genético, para que os nossos glóbulos brancos vão lá e realizem fagocitose. Quando ele realiza fagocitose, né, aí o material genético é incorporado, aí ele manda lá para a célula de memória, que a célula de memória tem um livro enorme, com todas as doenças, não é assim, né? Mas com todas as doenças que a gente teve. E aí, tipo, se aparecer de novo, né? Por isso que se a gente tiver catapora uma vez, dificilmente vai ter de novo. Porque aí quando vem de novo no nosso organismo, né? Aí os linfócitos cheios assim, vale catapora, tu já entrou nesse organismo, né? Aí as células de memória vão lá e dizem assim, sim, já tivemos catapora. E aí ele já sabe que é o linfócito B, que a gente vai já falar dele. Linfócito de linfa. Linfa é a água do nosso corpo. Não sei se vocês já tiveram uma bolha de água. Não, assim, eu prendi o dedo, aí não foi uma bolha de sangue, foi uma bolha de água, né? Ali essa água é linfa, né? Então, linfa é o plasma do nosso corpo. O nosso sangue, ele é glóbulo vermelho, né? As plaquetas, as hemácias, e os glóbulos brancos que tem, né? Os linfócitos, né? Os anticorpos, todas essas coisas. Para que eu estou dizendo tudo isso? Para a gente fazer a leitura dessa produção de anticorpos. Monoclonal é porque é um anticorpo para uma doença específica, certo? Aí, ó. São proteínas produzidas em laboratório com um único clone, né?
clônico de linfócitos B, um tipo de célula de defesa, extraído de camundongos, cujo sistema imunológico foram estimulados pelo antígeno de interesse. Muito interessante isso, porque para você fazer um soro, uma vacina, normalmente se estimula o organismo à defesa. Aí, os anticorpos desenvolvidos e testados clinicamente pelo Recepta, com apoio da FAPESP, são capazes de ligar de maneira muito específica, claro, se é monoclonal, é muito específico, nos alvos tumorais, não tendo efeito sobre tecidos sadios. A Mersana detém a tecnologia para criar o chamado antibody drug, conjugação de droga com anticorpo. E ali é a empresa. Ou seja, eles usam um tipo de ligante para unir o anticorpo à toxina. Esse imunoconjugado entrega de maneira muito específica, olha, ele fala várias vezes isso, muito específica, a toxina nas células tumorais, explicou José Fernando Pérez, presidente da Recepta e ex-diretor científico da FAPESP. Aí diz: a utilização de anticorpos monoclonais é vantajosa em relação a outros tipos de tratamento contra o câncer, pois, vamos ver. Aqui é mais ou menos o ensino. Isso aqui é uma célula cancerígena. Vamos ver os itens primeiro. A utilização de anticorpos monoclonais é vantajosa em relação a outros tipos de tratamentos contra dificulta a obtenção de linhagem de células capazes de produzir em grandes quantidades os anticorpos para serem usados no tratamento do câncer. Esse item pareceu muita informação. Vamos para o próximo. 2. A utilização de anticorpos monoclonais é mais vantajosa contra o câncer porque facilita a formação de memória pelos anticorpos, possibilitando a prevenção do câncer. Esse já soou mais bonito. Só que isso, câncer é muito difícil você... Não, se bem que é possível, existem medicamentos, Um anticorpo monoclonal, ele pode ser um medicamento, certo, gente? É o caso desse daqui. Nós não precisamos sempre produzir. Facilita a diapedese, gerando mais facilmente a fagocitose das células tumorais mediada pelo mastócito, dos quais tem sua diapedese intensificada. Gente, eu não lembro o que é diapedese. Vocês lembram? Não? Também não lembro. Vamos pular o item. Acelera a destruição das células tumorais graças à associação dos anticorpos com toxinas específicas que se ligam aos lipídios de membrana. Essa daqui está mais coerente do que diz com o texto, Porque o texto fala exatamente da associação desses anticorpos com toxinas, e destrói apenas as células tumorais, Não fala nada de destruição dos outros. Reduz os efeitos colaterais, uma vez que apresentam especificidade nas células tumorais, O texto também não se fala em efeitos colaterais. Eu estou com dúvida nessa questão. Eu marcaria o item D. Eu não estou lembrando o que é diapedese.
O item B, né, facilita a produção de anticorpos de memória. Eu acho mais difícil porque o câncer, gente, ele é uma célula nossa, que ela cresce desordenadamente, né? Ou seja, é uma célula que ela é tão gananciosa que ela capta para si todos os nutrientes e ela cresce de modo desordenado. Então, não sei esse processo de vacina contra câncer, né? E o item D relata muito o processo de vacina. Dúvidas? Câncer tem cura. Muitos cânceres têm cura, né? O que acontece é, tipo, imagina que tu tem uma célula dessas que cresce desordenadamente, por exemplo, no teu fígado, né? E o nosso fígado, gente, é enorme, é imenso, a gente não usa toda a capacidade dessa do fígado, e aí a gente começa a ter quando é no fígado, normalmente se remove parte do fígado. E o fígado cresce depois de novo. Aí o nosso fígado se regenera. Aí, mas tipo, imagina se tu tem um tumor desse no cérebro, não pode tirar um pedaço do teu cérebro, né? E aí você faz vários tratamentos, quimioterapia. Químio é esse que você associa toxina e ele vai especificamente para aquele lugar X. Radioterapia é uma luz, né, que a pessoa incide. O problema da radioterapia é que afeta todas as células, boas e ruins. Oi? A minha cunhada, ela tem câncer na garganta. Ela teve que tirar um tipo, ele se afeta, alguma coisa assim. Não, o ruim é porque provavelmente quando é assim nessa situação, ela tem que ter cuidado, fazer exames, porque imagina que ficou um resquício desse câncer. Ele vai continuar crescendo. Ela fez duas cirurgias, porque na primeira ele cortou uma veia e causou, Sim. né, um nome. Aí ele teve que fechar novamente. E quando ela foi fazer outro exame, esse câncer, né, cisto, tinha crescido 3 centímetros. Sim. Entendeu? Pois é. Aí tem. Ela vai me transformar agora, né? Aí a gente fica pensando, porque na segunda cirurgia que ela vai fazer crescer 3 centímetros, a gente fica imaginando que pode ter crescido novamente, né? O que ela tem que ver urgente é tipo, se tem alguma medicação que retarde ou então que faça alguma coisa. Porque o problema do câncer, tipo, muita gente tem essa ideia de tipo, eu não tenho como cuidar, então é melhor que se elimine, né? Tipo, o câncer de mama, né? Muitas mulheres sofriam, até hoje sofrem, né? Porque antes, não, você está com câncer de mama, realiza a mastectomia, aí você vai ter que retirar uma mama. E aí quando ia ver o câncer, não tinha sido eliminado completamente. Ela fez só radioterapia, que eu acho que é muito invasivo. E a químio ela não fez. Ela fez só a rádio. A químio é esse caso, ele é específico, né, o remédio, a droga vai específico. A radioterapia, só que aí tem aquela coisa que muita gente, né, tem queda de cabelo, ela tem caiu o cansado. cabelo para trás, entendeu? Aí Aí na segunda cirurgia que ela fez, ela teve que tirar a mandíbula, um pedaço da mandíbula. Aí ficou só um pouco, né, com a sensibilidade do corpo, foi diferente. Mas tem tratamento, né? Isso é um grande avanço. É quase a situação de uma doença crônica. A gente vive aqui. Tem alguns, tipo o Reinaldo Gianecchini, ele teve câncer no sangue, né? E aí ele foi tratado, ele se tratou e pronto, eliminou o sangue do corpo dele. Outras pessoas têm, sei lá, né, no rim, aí consegue tratar às vezes. Okay? Próxima questão. Essa é da US, né? O S 2000. Eu acho que é a D. Eu vou já pesquisar, eu vou dar uma pescada. Mas eu acho que é a D por eliminação. A tá muito fora de sentido, né? Tipo, tá muito como é que eu digo? Vai que é a pior, que às vezes é desse jeito, viu? Deixa eu pesquisar logo, né? Não vai dar não. É que hora você vai ter Não sei não, eu
9h30, não tá falando tudo? Não, que hora vai ter? Acho que é 9h30, né? Que horas são? Ah, são quase 10 horas. Pode ser. Pois vamos, é porque a gente aí vai eu Mas penso. não é 40 não. Deixa eu. Como é da pausa na gravação, né? 9h27. Como é da pausa aí, interromper a gravação? Eu quero. Não, aí eu falo. Ah, mas vai cantar. Ai, não tocou não, então vou cancelar. Não, mas na aula da Débora ele também não tinha tocado. Vamos só ver essa daqui na OS, aí a gente desce. Diz assim, ó. Atente para a seguinte notícia. A Secretaria de Saúde do Ceará, César, confirmou 3 mortes e 7 casos de gripe H1N1 no Ceará. A doença pode causar febres de até 40 graus. Gente, quando vocês entraram, o Simeão mediu a temperatura de vocês? Deu em média de 36, 37. Né? Porque tá frio, não, 33 tá. Sei. 36 tá bom, né? Porque o que acontece? Mesmo que a temperatura lá fora esteja fazendo seus 23 graus frios, né? Esse clima de Guarabiranga, da Serra, né? Então o nosso corpo continua com 36. Mesmo que lá fora esteja fazendo um sol torrando de 40 graus, né? 45, nosso corpo vai continuar mantendo seus 36, 36,5, né? Se o nosso corpo vai para 40 graus, nosso corpo tem muitas enzimas, muitas proteínas. Quando chegar a 38, elas morrem, né? Quando chegar a 39, elas se desuneram todinho no nosso corpo. Então, tipo, 40 graus é um negócio seríssimo, né? Então, tipo, se vocês tiverem febre de 38, 39, já fiquem atentos, né? 40 é muito grande. H1N1, gente, é a gripe suína. Eu não estava lembrando dessa, só lembro pela data. Porque a de 2003, né, foi a aviária, e a de 2015 foi 13, foi H1N1. Né? Aqui é 2018, né? 2018 H1N1. Aí ele diz, no que diz respeito à gripe H1N1, é correto afirmar que, para imunizar-se contra a bactéria causadora dessa infecção, a população deve tomar antibióticos e informar-se por meio de fontes seguras. Está errado. Por que está errado? Bactérias. Aí vocês vão grifar. Bactérias. H1N1 não é uma bactéria, é a gripe suína, é um vírus também. Né? Calma, o item B diz a infecção bacteriana H1N1. Por que está errado? Porque não é uma bactéria, é um gripe, é um vírus. Né? Aí diz, é a mesma epidemia conhecida como gripe espanhola. Gente, o que foi a gripe espanhola? Foi a última pandemia que aconteceu em 1918. Eu não lembrava disso, só lembro. Fiquei sabendo ano passado. Por que ela é chamada de gripe espanhola? Se ela se viu em outro nome? Ixi, não sei. Não, eu sei. Por quê? Porque teve a pandemia, né? Sim. Aí teve que cuidar as notícias dos países que estavam combatendo. Aí o único país que não estava na guerra mesmo era a Espanha. E aí eles poderiam transmitir as informações que estavam acontecendo no mundo. Aí por isso que a gripe espanhola, porque foi ela que... Ela que divulgou, né? Graças a Deus. Agora, para eu ler, os cientistas não podem associar tipo, uma doença a um lugar. Não pode dar tipo, um novo lugar da doença. Acho. Uma questão ética. Que teve um ano que a gente não pô. Eu não viajo para Manaus tão cedo. Eu tava doido para ir para Manaus no aniversário. Não vou mais tão cedo. Porque lá é o ápice, né, das novas pandemias, né?
Então também não é o item B, porque não é uma infecção bacteriana. Opa! Diante de uma infecção respiratória de causa viral, como é o caso da H1N1, o antibiótico e a vacina têm o mesmo efeito. Né? Gente, quando é que vocês tomam um antibiótico? Na infecção sinal. O antibiótico é um remédio. Tipo, você tá, sei lá, aquelas lagartas no nariz, que você tá soltando a garganta, aí você assim, né, aí se empolga demais, aí quando vê, tem uma lagarta verde aqui, né, de catarro, né, das gripes, né, aí você fica, aí volta tudo de novo pro nariz, né, aí o que é que chega em casa, o que é que você vai tomar? Como é? Azitromicina. Você vai tomar algum remédio. Alguns deles são antibióticos. Né? Aí o que? Você toma um antibiótico quando você já está com os catarrentos, né, gripado, adoentado mesmo. Aí você toma um antibiótico. Para que é que a gente toma a vacina? Para ficar imunizado. Inclusive, gente, vacina também é chamada de imunidade adquirida, certo? Então, às vezes vem na prova assim, imunidade adquirida, é vacina, certo? A vacina a gente toma para ficar para se prevenir de uma doença futura. Antibiótico a gente toma no futuro para cuidar de uma doença que a gente já pegou. Né? Então, não é o item C. Tomara que seja o D, vamos ver. A imunização do H1N1 causada por vírus, menos mal, sim, é um vírus, deve ser feita por meio da vacinação. Sim, gente, e é verdade, né? Além disso, lavar as mãos constantemente pode diminuir a transmissão dos vírus. Não é à toa, gente, que é chamado da vacina dos idosos, né? Que, tipo, todo ano o pessoal que é aposentado, professores, um monte de gente assim, né? Todo ano a gente vai aqui no postinho aqui do São Cruz, em Baú, né? E aí, vem tomar a vacina da H1N1, aí pronto. Todo ano a gente tem que se imunizar. Porque todo ano esse vírus, na época, quem mais sofreu com isso foram os idosos da Europa. Porque eles não são adaptados à mudança de clima como a gente, à mudança de temperatura. Eles adoeceram muito e morreram muito. Né? Na época, eles iam se banhar nos piscinões, né? Porque lá não tem tantas praias, e as praias não são boas como essa daqui, né? Calcaia é massa. Pois a gente vai no intervalo, viu? A gente volta já, né? Interromper a gravação. O que será o nosso lanche? Bolacha, com certeza. Bolacha.
Assistir. O Júnior, para querer participar aqui. Assistir a matéria escura. Ah, falando nisso, Menino,